Então, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que Deus possa, nos abençoar, nos dar a paz. Trago um abraço fraterno de todos os companheiros da Associação Espírita Bezerra de Menezes, a todos aqui do Centro Espírita Caminheiros do Bem. E essa união das casas espíritas é muito importante, essa visita dos trabalhadores de lá para cá, daqui para lá. Isso é muito importante, por quê? Porque a doutrina espírita é uma só. Qualquer casa espírita que vocês forem frequentar, visitar, vocês vão ver a mesma coisa. Vai ouvir a mesma doutrina. Isso que é importante, que é interessante na doutrina espírita, a unidade. Qualquer casa espírita que nós formos visitar, nós vamos ver a mesma fala, os mesmos assuntos, sem divergências, sem críticas, sem apontamentos, no movimento de união e de fraternidade. E o tema de hoje ele é um tema muito importante, porque ele trata do egoísmo. E da doutrina espírita, esse é um dos temas que é de maior importância para a doutrina espírita. Por quê? Porque ele traz resultados práticos para a sociedade. Às vezes a gente, na doutrina espírita, se perde, porque é uma doutrina que ela tem um campo muito vasto de conhecimento, muitas informações, muitos livros, aborda vários assuntos acerca da espiritualidade, do plano material também, Mas o egoísmo ele é o ponto nevrálgico do ser humano, É o ponto mais importante porque ele traz resultados para a sociedade, Ele, uma vez não cumprido, ele traz os resultados negativos. Para se ter uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada, uma sociedade harmônica, há que se levar em conta de se combater o egoísmo. Não há como combater o egoísmo criando leis. Nós criamos uma lei para determinada situação, para que determinada situação seja cumprida. Com o passar dos anos, precisamos criar um órgão para fiscalizar o cumprimento daquela lei. Passa-se alguns anos, precisamos criar um órgão para fiscalizar o órgão que vai fiscalizar o cumprimento daquela lei. Por quê? Porque existe o egoísmo infiltrado nos sentimentos, nos corações e nas relações, que fazem com que impeça a sociedade de avançar, de progredir, de forma a atender à igualdade diante de todos. Então, a lei não vai funcionar para organizar a sociedade. Ela vai funcionar durante um pedaço ali, um período, um tempo. Vai chegar um tempo que vai precisar de mais. E esse mais é justamente isso. O combate ao egoísmo. Ou seja, o indivíduo, cada personalidade, cada pessoa, pensar no próximo. Cada pessoa, cada individualidade, agir pensando no outro. Então, quando não há essa preocupação, esse objetivo, a sociedade ela se divide. Ela se divide em grupos, em castas. Há aqueles que vão defender os trabalhadores, há aqueles que vão defender os empregadores, há aqueles que vão defender os faxineiros, há aqueles que vão defender os carecas, há aqueles que vão defender os cabeludos. Mas e quem defende todo mundo? Fica cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado. E no meio está todo mundo ali se atracando, porque no final das contas cada um está querendo ver o seu próprio lado, não quer ver o lado do outro. Então, quando a sociedade conseguir esse êxito de combater o egoísmo, o resultado será uma união harmônica das pessoas, sem que haja a igualdade dos bens, porque isso não vai existir, isso é uma utopia, mas a igualdade perante as possibilidades, perante as possibilidades que a vida apresenta. Por que existe escola particular e escola pública? Por que não existe só escola pública ou só escola particular? Por quê? Então, nós vamos ver que o egoísmo ele permeia a sociedade de modo a criar um empecilho para o progresso. E há que se levar em conta essa necessidade. E por isso o Espiritismo surgiu, ele apareceu, com esse objetivo de tornar o homem melhor para a sociedade, e não para enfeitar o intelecto com informações. Porque às vezes a gente se perde nas informações, no intelecto, e esquece de fazer a mudança necessária. De passar a pensar no outro. E Jesus deixa isso muito claro nas lições dele. Ele diz que para a gente amar ao próximo como
a nós mesmos, né? O que ele está dizendo? O que eu quero para mim, eu quero para o outro. Né? Da mesma forma que eu quero para mim, eu quero para o outro. O que é isso? É um princípio de combate ao egoísmo. Né? Quer dizer, a referência do amor ao outro sou eu. Né? Quer dizer, o que eu quero para mim? Eu quero para o outro. Né? O que eu quero para mim? Eu quero para Ana Maria, eu quero para Valéria, eu quero para todos. Né? O egoísmo, então, ele aparece como os espíritos falam, né? Como um câncer na sociedade, a ser extirpado. Porque a cada período, a cada época, né, ele vai se tornando mais forte, mais... E a gente se assusta. Por que guerra? Meu Deus, em pleno... Que século que a gente está? 21, né? Até me perdi. Né? Nós estamos em pleno século 21, ainda estamos falando em guerra. Né? Em pleno século 21, ainda estamos falando em pena de morte, em aborto. Falando, meu Deus... Não é? Por quê? Esquecemos de uma questão básica, né? O amor ao outro, desejar o bem para o outro. Ficou na gaveta. Né? Mas a doutrina espírita ela não deixa isso na gaveta, né? E nem nós. Né? Não é? A gente traz para a casa espírita, para o debate, para o estudo, para a reflexão. Né? Como que se combate isso? Como que se combate o egoísmo? E é o que nós vamos ver. Né? E essa resposta, quem dá é Fenelon. Kardec separou a resposta de Fenelon, né? E depois em casa, quem puder, vá lá na IA. Agora a IA, uma mão na roda, né? Ajuda a gente, digita lá Fenelon. Quem foi Fenelon? Fenelon foi um arcebispo na França e ele foi muito atuante. Na época foi até perseguido por conta das ideias dele muito avançadas, principalmente na educação. Então, é uma pessoa muito, muito culta e muito ativa, né? E aí Kardec separa, né, a resposta dele. E Fenelon ele começa assim na resposta. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria. Influência de que o homem ainda, muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la, suas leis, sua organização social, sua educação. Então, o que Fenelon coloca aqui é o seguinte, né? É que a origem do egoísmo, né, ele não está na influência só da sociedade. Né? Não é o outro, não é o meio só que nos faz ser egoísta. Né? Esse sentimento está em nós pelo fato de nós já termos um passado. Né? E o nosso passado ele está próximo da origem e não do ponto de chegada. Esse é que é o problema. Né? Nós viemos da fase primitiva, né? Onde os instintos falavam alto. Então, a partir desse momento, criou-se o sentimento do egoísmo. Ou seja, quem que sobrevive? O mais forte. Quem que se alimenta? O mais esperto. Né? O mais audacioso, o mais astuto. Então, esse sentimento continua a nos influenciar, desculpa, né? Continua a nos influenciar. Então, por isso a dificuldade de extirpar. Né? E ele continua afirmando, dizendo aqui, né, que ele influencia, né, que as leis, sua organização social e sua educação. Quer dizer, aí todo o meio ele passa a concorrer para isso. Mas não que o meio determina o meu sentimento, mas o meio passa a alimentar esse sentimento. Né? As leis, as organizações, a educação. Né? A educação é o primeiro Quem é o primeiro aluno? Aquele ali que é o bom. Né? O que tira 10 em tudo. Nem sei se é 10 ainda, é 10. Na minha época era 100. Agora é 10, né? Depende, né? Mas tem que ser o melhor. Não é? Quer dizer, os cartazes, né, divulgação, a propaganda da educação é quem tirou o primeiro lugar lá no tal vestibular. Né? Ou seja, influenciando no egoísmo e não na solidariedade. Né? E Fenelon ele vai na linha contrária disso. Né? Quer dizer, e aí as instituições elas acabam influenciando isso. Né? Qual a consequência disso? O materialismo religioso. Né? Quer dizer, nós procuramos a religião para quê?
para conquistar o que é material. Por quê? Porque estamos mais ligados ao ponto de partida do que ao ponto de chegada, né? E o que é interessante é o seguinte, né? O que é material nós vamos perder. Ou a gente perde antes de desencarnar, ou perde quando desencarnar. E aí nós procuramos a religião para conquistar aquilo que vamos perder, né? Curioso, né? Esquecemos de procurar aquilo que nós não vamos perder, né? Então, o egoísmo ele gera esse fenômeno na sociedade, né? Nas organizações, nas instituições, né? Aparece esse fenômeno, materialismo religioso, né? Quer dizer, se eu estou prosperando materialmente e a Ana Maria não, Deus está comigo, e a Ana Maria não, né? Quer dizer, eu vou para a casa espírita por quê? Né? Tem gente rica lá? Falando, não. O que eu vou fazer lá? Né? E, aliás, né, se a gente achar que ir para a casa espírita vai ganhar dinheiro, esquece. Que não vai. Principalmente quando a gente faz almoço. Né? Porque quando a gente faz almoço espírita é muito maluco. Por quê? O espírita faz almoço para angariar fundo para casa. Aí o que ele faz? Ele compra os ingredientes e doa. Ele vai e faz o almoço. Ele compra o cartão, ele paga para comer. Tem juízo? Não tem juízo. Né? Não funciona. Aí quando a pessoa diz, não vou não, rapaz, esse negócio, eu tenho que ir para um lugar mais fácil. Um lugar que eu vou ganhar alguma coisa. Eu vou ganhar alguma coisa. Olha a influência do egoísmo, né? E da matéria, porque nós acreditamos ainda que a matéria é que vai nos criar alguma felicidade, alguma realização, alguma coisa. Mas não, a matéria é um meio, ela não é o fim. O fim é o outro, né? O fim são as virtudes, é o como nós lidamos com as situações, é o que nós fazemos com o tempo que temos, é o que fazemos com os recursos materiais que disponibilizamos, né? Então, o egoísmo, ele abafa isso, né? Ele impede que essas virtudes apareçam, né? Aí ele continua, o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Interessante que ele coloca que o egoísmo se enfraquecerá, ou seja, ele não vai acabar. Né? Para a gente perceber como é que esse sentimento ainda é forte, ele vai enfraquecer. Vai se enfraquecer. Quando? Com a predominância da vida moral sobre a vida material. E o que é a vida moral? É a vida do espírito. São os valores éticos e morais. Esses são os mais importantes, né? Quando esses valores eles se tornarem mais importantes do que os valores materiais, aí nós estaremos combatendo o egoísmo. Olha a chave aí, o segredo, né? Porque se nós olharmos a vida pelo prisma, pelo ponto de vista de uma única encarnação, não dá para a gente entender isso, né? Vocês imaginam, eu só tenho uma vida e depois é o céu ou o inferno. Então, o que eu quero? Eu quero ficar no céu. Né? Mas o que é o céu? O céu é você ficar a eternidade à toa, sem fazer nada. Oh, que maravilha! Passa-se 1000 anos, eu olho para a Aureli, a gente está lá no céu, eu, Aureli. E Aureli? Bom, não pode falar mal dos outros, porque você está no céu. Não pode falar se vai chover, se vai dar sol, porque você está no céu. Não pode. Né? E o inferno? O inferno é mais agitado. Né? Tem a perturbação, tem aqueles que se infiltram para causar discórdia. Né? Então, dentro dessas opções, o que fica melhor? Né? Não é? E para onde vai os nossos desejos, os nossos anseios, diante desse cenário? Né? Cai aonde? No descrédito, na descrença. Né? Então, a doutrina espírita ela abre esse leque, né? Ela amplia essa visão.
e mostra por provas irrecusáveis e irrefutáveis, né, a continuidade da vida após a morte. E lá, interessante que no Livro dos Espíritos, na conclusão, lá no item 7, Kardec vai chamar a atenção para uma seguinte curiosidade que ocorre. Que o indivíduo, mesmo acreditando em Deus, na vida após a morte, ele é indiferente para as questões espirituais. Olha que interessante, que curioso, né? Efeito o quê? Do egoísmo, que fortalece o quê? O materialismo, e não o capitalismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É o materialismo, né? Um indivíduo viver pela matéria, né? Só querer a matéria, só querer para si, né? Então, acontece esse fenômeno do indivíduo. Depois que eu morrer, eu vejo. Funciona? Não sei se funciona, vai ser muito bom, mas pode adotar essa postura, não tem nenhum problema. Deus não vai se aborrecer com isso, né? Mas pode adotar essa postura. Quando eu morrer, eu vejo. Tá. Né? E os espíritos dizem o seguinte, que a dor maior para um espírito é a noção do tempo perdido. Ele chega a dor e fala, puxa, eu podia ter feito. Podia. Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu molhar aqui. Minha gente, carro velho é assim mesmo, a cada 1 quilômetro tem que completar o radiador, né? É assim, tem jeito. Né? Nas experiências de quase morte, que o Dr. Raymond Moody fez uma pesquisa, né? Isso é interessante também para quem quiser pesquisar e tal, o Dr. Raymond Moody, né? Ele começou a pesquisar pessoas que haviam passado pela experiência de quase morte. E por que ele começou a estudar essas pessoas e entrevistar, né? Porque essas pessoas elas mudaram o comportamento totalmente. Mudaram do água para o vinho. E aquilo chamou a atenção dele. E ele quis saber por quê. E aí, um dos pacientes, eu achei o caso muito interessante. Por quê? Ele estava nesse processo de quase morte, né? E aí, ele estava num local se sentindo muito bem, uma energia muito boa, muita paz, uma paz que ele nunca tinha visto na vida dele, uma experiência... Sabe, e de repente uma vozinha, né? O que você fez de bom? Ou seja, o que você fez para combater o egoísmo? Né? O que você fez de bom? Foi a primeira vez que ele tinha parado para pensar nisso na vida dele. Já estava com os seus quase 60 e poucos anos. Aí ele parou para pensar e ele ficou com vergonha, porque a única coisa boa que ele tinha feito foi ser escoteiro. Né? Coitado. Aí ele... ficou com vergonha. Quando ele retorna ao corpo, ele muda completamente. Ele era uma pessoa materialista, não ligava para essas coisas, vivia só em função de si mesmo e tal. Ele retorna ao corpo físico, retorna à atividade e passa a se envolver em todo quanto é trabalho filantrópico, de arrecadação de agasalho, doação de sangue, doação de alimento, e começou a se movimentar para sair do egoísmo, exercer o altruísmo e se dedicar ao outro. Por quê? Porque ele percebeu que ele estava perdendo tempo. Então, às vezes, nós podemos adotar essa postura. Quando eu morrer, eu vejo. Posso? Lógico que eu posso. É livre-arbítrio. Né? Mas tem suas consequências. Né? Quanto antes iniciarmos, melhor. Né? O plano espiritual tem suas coisas boas? Com certeza, muito boas. Mas também tem as coisas ruins, desagradáveis, chatas, tristes, que fazem parte. Que natureza? Da nossa natureza íntima, e não da natureza material. Né? O que é material passa. Né? Os cabelos já se foram embora, não adianta se apegar. E mais coisas irão cair, mais coisas irão ser perdidas, né? Até o momento do desencarne, que é natural para todos nós. Né? Para as plantas, para os seres vivos, todos. Né? Então, a matéria ela é uma ferramenta, ela é um meio do qual o espírito se utiliza para avançar, para progredir, e não progredir só materialmente. Porque quando nós temos o objetivo, né, de progredir materialmente só, é como se nós tivéssemos apostado numa coisa que não tem valor. Né? Porque logo ali a gente perde. Né? E tem uma passagem de Jesus que ele fala mais ou menos sobre isso. Né? Já que você recebeu tudo o que você queria, o que eu vou te dar agora? Né? Onde estava o meu foco, o meu ponto de atenção? Estava nas coisas materiais. Eu esqueci das outras, fiz
ouvidos moucos, né? Não dê atenção para os outros. E quando há esse retorno, o que eu construí em mim? Nada. Não é? Eu vivi pela matéria. Ah, é para ter desespero? Não. Por isso existe a reencarnação. Isso aí. Aí aparecem aquelas pessoas que reencarnam e vivem para fazer tudo pelos outros, esquecem de si. Né? Porque ficou aquilo gravado na mente, no inconsciente ali. Né? Então, quando ele reencarna, ele quer fazer pelo outro, ele quer se doar. Aí aparece um jovem que se forma em medicina e a família toda feliz. Ah, meu filho vai ter um consultório no centro da cidade. E ele não. Ele vai se enfiar lá no meio da África, vai se ligar nos médicos sem fronteira, vai viver no perigo, né? Lutando para sobreviver junto com aquelas pessoas e vai ficar lá. E quem olha, acha, puxa, maluco, ele poderia ter um consultório chique no centro da cidade, né? Não poderia? Poderia. Só que como o espírito imortal está no íntimo dele, essa lição, não, eu tenho que fazer. Eu perdi muito tempo na outra. Então está no inconsciente. Aí ele escolhe, ao invés de ganhar dinheiro material, né, ele vai cuidar de vidas, vai cuidar do outro e esquece dele. Né? Ah, mas eu podia trocar de carro, eu podia ter não sei o quê. Ele não está interessado nisso. Ele está interessado nas pessoas lá na África. E quem olha se assusta. Mas quem entende já, né, começa a olhar as coisas, né, pelo prisma da reencarnação, aí a gente entende. Por que que ele está fazendo isso? Né? Por que que muitos se aventuram a fazer isso? Né? Porque como o espírito ficou impregnado. Porque a lei do universo, minha gente, a lei que rege o universo é a lei do amor. É a lei da ação em favor do próximo. Kardec fala que os espíritos são uma das potências da natureza. E o que os espíritos fazem quando estão no plano espiritual? Ficam jogando dama? Não. Ficam falando mal dos outros? Não. Eles trabalham em prol da humanidade. Trabalham. Estão aqui agora, intuindo cada um de vocês, estão aqui me ajudando também, que também não me deixa na mão, né? Ajuda a gente, estão aqui intuindo vocês. Estão lá nos hospitais intuindo os médicos, intuindo o cirurgião, intuindo a enfermeira. Estão nos tribunais intuindo os juízes, intuindo os advogados, estão em todos os lugares da sociedade, trabalhando para a harmonia da sociedade, trabalhando para executar a vontade de Deus. O que nos falta é ouvir, prestar atenção. Mas para ouvir isso, tem que combater o egoísmo, tem que se desvencilhar da matéria. Senão não vai entender o recado deles. Porque o recado deles não vai ensinar para a gente a mega sena acumulada. Não vai. Se vocês sonharem, esquece, não joga porque só vai perder tempo de ir lá e jogar e não vai ganhar nada. Não. A intuição deles é para o bem. Há uns anos atrás eu vi uma situação. Uma situação que ela foi real, né? E assim foi muito bacana. Foi durante um período de carnaval. Uma família israelense veio para o Brasil para passar férias e houve um incidente lá, troca de tiros. A filha do casal tomou um tiro. E eles levaram a menina correndo para o hospital. Nesse hospital, tinha um rapaz que ele saiu de folga, saiu de licença, né, que fica tantas horas trabalhando, né, não sei como é que funciona, mas fica tantas horas trabalhando, termina aquele horário, ele sai para outro entrar. Só que esse rapaz, ele foi para a casa dele, né, ele estava lá, e nessa noite ele não ia dar plantão, e ele estava lá no quarto dele, vendo televisão, mexendo, vira para um lado, vira o sono, não chega, não vem o sono, aquilo começa a incomodar ele, hoje eu acho que eu não vou dormir, estou sem sono. Sabe uma coisa? Eu vou para o hospital, que lá eu vou ser mais útil.
Olha como é que as coisas funcionam, minha gente. Eu achei muito interessante a fala dele. Lá eu vou ser mais útil. Aí tá. Ele pegou e foi para o hospital. Quando ele chega no hospital, a menina dá a entrada. A menina deu uma entrada e falou, essa aqui é minha. Ele foi e já viu que o caso era grave, já encaminhou para a cirurgia, já se aprontou, foi para o centro cirúrgico e ele fez um procedimento na menina que todos elogiaram ele. Por quê? Porque, diante da situação, ele teve que agir muito rápido, não dava tempo dele ficar pensando muito. Então, na hora, ele pegou o coração da menina na mão e começou a bombear com a mão. Imagina. Eu já tinha desmaiado há muito tempo. Mas né, ele pegou o coração ali, o coração dela começou a bater e tal, e trouxe ela à vida e todo mundo elogiou o procedimento dele. E ele ficou muito feliz e a família também. Foi um momento bem, apesar de ter um motivo dela ter ido ser muito triste, mas a recuperação de resultado foi muito bacana. Mas aí o que a visão materialista coloca? Sorte. Que sorte que a menina deu, que coincidência ele chegar na hora que a menina estava chegando. Né? Aí, pela essa ausência de compreensão da espiritualidade, né, nós achamos que existe sorte, azar e por acaso. Não existe. Né? Quando o indivíduo, quando o espírito encarnado, né, ele está imbuído desse sentimento do outro, do altruísmo, de colaborar, de ajudar, a intuição chega. Os amigos espirituais intuem. Não deixaram o rapaz dormir. Não, você não vai dormir não, você tem que ir lá para o hospital. Não é? Intuiu, pega o coração dela na mão, vai. Não é? É um trabalho de parceria. Por quê, minha gente? Porque ninguém realiza nada sozinho. Ninguém realiza nada sozinho. Para começo de conversa, alguém nos ensinou a andar e falar. Daí a gente já vê que a gente não está sozinho. Né? Porque nós, seres humanos, somos o único animal biológico que é totalmente dependente dos pais. Né? Se nós, quando nascêssemos, é isso, está certa a pronúncia, né? Se nós fôssemos deixados no mato, nós iríamos perecer, morrer em pouco tempo. Né? Então, achar que no que nós conseguimos foi só a gente, não. O universo não funciona assim. Eu fiz, eu sou. Mentira! O que vai alimentar isso? O orgulho. Filho de quem? Do egoísmo. Da ausência de espiritualidade, da ausência da visão de Deus, da ausência da compreensão do universo, né? De perceber que nós somos apenas mais um na fila do pão. Mais um. Né? Em que o universo atua a todo momento. Só que para perceber o que é movimento divino do que é movimento humano, tem que ter atenção. Né? Não dá para perceber esse movimento pelos olhos da matéria, pelo egoísmo, pelo apego à matéria. Não dá. Não dá. Né? Então, esse exercício, né, de se colocar à disposição, de prestar atenção nos movimentos, nos sentimentos, nas nossas ações, né, porque isso é muito pessoal, se vai de cada um, e porque existe um limite também, né, porque o outro precisa também fazer a parte dele, eu não posso ficar fazendo a parte do outro toda hora, né, tem um certo limite, mas nós fazemos essa avaliação, né? E percebemos o que eu posso fazer para ser menos egoísta. O que eu posso fazer para ser mais altruísta. Né? Essa é a provocação, essa é a proposta da doutrina espírita. Né? Ele diz assim, ó, quando o espiritismo, né, bem compreendido e identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se baseia onde? Na importância da personalidade, ou seja, na importância de mim mesmo. Quem é o mais importante? Eu. Quem está com mais fome? Eu. Quem está mais cansado? Eu. Quem está mais necessitado? Eu. Quem está mais triste? Eu. Né? Eu. E o espiritismo justamente para alertar que não é bem assim. Né? Então, quando essas ideias elas forem
bem compreendidas e elas passarem a fazer parte da nossa rotina, da nossa conduta, das nossas ações, das nossas aspirações, a sociedade vai mudar, as relações vão mudar. E já chegou esse momento, né? Nós estamos vivendo esse momento. Há necessidade urgente desse pensamento, dessa postura, né? De se pensar no outro, das decisões estarem sendo pensadas no outro. O que o outro está pensando? Por que aconteceu isso? Né? Que impacto que isso vai ter no outro? Né? Já chegou a hora. Aí ele continua. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas reais proporções, ele necessariamente combate o egoísmo, né? Ou seja, a personalidade, pensar em si. Não é para deixar de pensar em si mesmo, esquecer de si. Não é essa a ideia, mas reduzir. Pensar no outro, botar o outro na linha. Né? Há um tempo atrás eu vi na internet um vídeo que me chamou bastante atenção, né, que foi um pai desabafando, né, sobre o filho, que o filho era muito bom. O filho, se você precisasse dele, estava na hora para fazer. Né? O que você precisasse, ele estava ali na hora, fazendo, ajudando, uma pessoa extremamente proativa, extremamente colaborando, se doando. Era um menino muito bom, todo mundo elogiava, que menino bom, que menino prestativo, nossa, que menino excelente. Só que esse menino cometeu um suicídio. E o pai ficou sem entender, né? E aí o pai fez um vídeo, né, falando sobre isso. Isso que eu achei bacana do pai. Ele fazendo uma reflexão, ele falou, gente, o meu filho esqueceu dele. Né? Esse é o outro extremo. Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus em nenhum momento tirou nós mesmos da jogada. Né? Mas pensar só em si e não pensar no outro, esse é que é o problema. Porque nós temos que pensar em nós, temos que cuidar da nossa evolução, do nosso aprendizado, do nosso bem-estar. Né? Eu tenho que cuidar da minha saúde, porque quanto mais tempo eu tiver encarnado, melhor. Então não posso esquecer isso. Né? Mas isso não pode ser motivo para prejudicar o outro. Né? Então, ou seja, é uma medida em que nós vamos, aos poucos, né, amadurecendo. Né? Nós vamos prestando atenção nessas lições, prestando atenção nos recados, e aos poucos nós vamos fazendo essa mudança, né? Gradativa, sem muitos abalos. Né? Por quê? Porque é um processo que ele leva tempo, como o próprio Fénelon fala. Amenizar, né? Não vai acabar, vai amenizar. O egoísmo ele é amenizado. Nós podemos amenizar o egoísmo, né? Para bem de todos. Né? Aí ele continua, ele dá uma dica aqui interessante. Ó. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Olha como a nossa ação é importante. Né? Então, um egoísta, ele gera outro egoísta, que gera outro egoísta, que gera outro egoísta. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se mais do que com os outros. É levado a ocupar-se consigo mais do que os outros. Né? E aí é que é interessante isso, né? Porque é o reflexo de nós mesmos. Né? E aí a gente pensa, né? Como é que faz para sair disso? Né? Como que a gente faz para sair disso? Aí tem que ter coragem, né? Porque alguém vai ter que abrir mão. Alguém vai ter que abrir mão. Né? Alguém vai ter que se doar. Alguém vai ter que perder alguma coisa. E lembre, perder alguma coisa é alguma coisa que a gente vai perder mesmo. Então, isso aí não é o grande problema. Né? Talvez o maior problema é a coragem, a iniciativa. Né? Então, para que o outro se motive, é preciso que alguém faça.
porque senão se torna mais difícil ainda, né? Por isso nós temos a visita de grandes missionários, né? Que nos inspiram, que causam admiração, né? Jesus, Francisco de Assis, e há pouco tempo aí, ó, que vai ter esse mês que vem, né, sobre ele, Chico Xavier, né? E Chico Xavier é de assustar, não é? É a admiração que a gente fala, que a gente se assusta. Ele dormia 4 horas por noite. Qualquer pessoa que batesse a porta dele, poderia ser a hora que fosse, ele atendia. E aí a gente faz a reflexão. Rildo poderia ser auxiliar do Chico Xavier? Não. 2 horas da manhã, Chico, Chico, eu estou com sono. Não, meu filho, tem mais 20 pessoas. Chico, amanhã, daqui a pouquinho. Né? Dá para acompanhar o Chico? Não. Não dá. Dá para admirar. Olha que pessoa bacana, que literatura bacana que ele deixou. Agora, acompanhar o Chico, não dá. E aí nós, quando desencarnarmos, qual é o nosso desejo? Acompanhar os espíritos superiores, né? Vai conseguir? Porque, minha gente, espírito superior só vive para os outros, né? Quem que administra nosso lar? É quem mais ama, é o que mais trabalha, é o que mais faz pelos outros. É o contrário daqui. Não é? Então, os espíritos superiores, né, eles vivem em função dos outros, ajudando, socorrendo, amparando, inspirando. É o outro, é isso. Né? Aí a gente desencarna, né, acostumado, né, quando vem com um colchãozinho macio, acordar meio-dia, né? Cadê os espíritos superiores, né? Falei, meu filho, vamos trabalhar, mas aqui também, né? E às vezes a gente alimenta o desejo de se aposentar. Para quê? Não vou fazer mais nada para ninguém, né? O que é isso? É uma visão equivocada da vida. Não existe aposentadoria, meu povo. Esquece isso. Né? Depois que a gente entende o espiritismo, nem se anime a aposentar. Não esquece. Não funciona. Né? Vai continuar trabalhando. Né? Desencarnou, vai ficar deitadinho na nuvenzinha ortopédica lá no céu? Vai nada, meu filho. Vai trabalhar. É serviço, é movimento, é ação. Né? E a benefício do outro. Então, quando a gente desencarna nessa fase de viver para si, dinheiro para mim, tudo para mim, tudo para mim, isso acaba. Aí, quando a gente desencarna, pensa, fulano morreu agora, vai descansar. Vai descansar nada, filho. Vai trabalhar muito. Né? O movimento, a ação a benefício do outro, né? A benefício do próximo. Isso é um movimento divino. É um movimento divino. Né? É porque, como nós ainda estamos muito ligados, né, à matéria, a matéria ainda ela nos influencia muito, a gente esquece isso. Né? E outra coisa, né, para nós, por conta da lei de conservação, né, que impele a nos manter aqui encarnados, ativos e tal, né, ajuda também a gente a não perceber muito isso. Né? Mas o universo, ele é movimento, é ação no bem. Né? Não tem no plano, os espíritos superiores, eles não têm essa ideia de descansar. Né? Não sei se já ouviram a expressão aqui na Terra que diz assim, enquanto descansa, carrega pedra. Não sei se já ouviram isso. Né? Enquanto você descansa, carrega pedra. Né? No plano espiritual, como que eles descansam? Eles mudam de atividade. Eles não deitam para ficar, vou ficar aqui vendo, não sei o quê. Não, eles trabalham. Né? Estão produzindo em ação o tempo todo. E se nós pararmos para perceber um pouco, né?
como que a nossa sociedade se organiza, como que ela foi levada a se organizar, né, ao longo dos séculos, nós vivemos para servir o outro. Nós estamos encarnados para servir o outro. Quando a gente acorda cedo para ir para o trabalho, o que nós fazemos? Nós vamos tomar um café. De repente, alguém vai na padaria, né, pegar aquele pão fresquinho, quentinho, coisa boa, né, passar uma manteiguinha, mas alguém levantou 4 horas da manhã, foi lá fazer o forno, para a gente ir lá buscar. A roupa que nós estamos vestindo, alguém ficou numa empresa lá, na máquina. Né? O alimento que nós consumimos, alguém passou calor, chuva, sol, lá no campo, plantando, colhendo, transportando as caixas, trazendo, tudo fresquinho para quê? Para a gente chegar lá e... Né? Quando a gente adoece, que procura um médico, alguém se formou, alguém pesquisou, alguém estudou para quê? Para socorrer quem? Nós, quando adoecer e chegar lá. Olha que interessante. E às vezes a gente nem se dá conta disso. A sociedade é isso, é um servindo o outro. Só que aí o que acontece? Um materialismo que alimenta, né, o egoísmo, ele mata essas relações. Ao invés de nós vermos no próximo alguém importante, tão importante quanto nós vemos ele como um adversário. Né? Essa padaria aqui, não sei o quê, esse pano, essa costura, e começa a brigar, e a gente esquece. Né? O essencial, minha gente, é invisível aos olhos. Está lá no Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. E a gente está vivendo a oportunidade e esquece. Né? Esquece de pensar nisso, nessa proposta que Jesus colocou para nós. Amar o próximo como a si mesmo. Olha, não cultive tesouros na terra. Por quê? Porque aí o ladrão rouba, a traça corrói e a ferrugem destrói. Cultivai os tesouros do céu, porque esses são imperecíveis. E que tesouros são esses do céu? É o oposto do egoísmo. É o oposto dele. E onde que esses tesouros, eles aparecem, eles são fortificados, eles brotam? Nas relações que Deus nos colocou. Olha que genial. E a gente nem se dá conta. Eu tenho que levantar cedo de novo. Segunda-feira, meu Deus do céu. Ainda bem que hoje é quinta, né? Mais uma segunda-feira. Eu estou indo servir. Eu estou indo ser útil. Eu estou indo produzir. Mudar o pensamento. Né? Mudar aquele padrão, mais uma, meu Deus, graças a Deus, mais uma segunda-feira, graças a Deus está chovendo, né? Graças a Deus está fazendo sol, porque estamos aqui para isso, para produzir, para combater o egoísmo, para sermos altruístas, para sermos úteis. A providência ela já faz isso com a gente, né? Mas a gente não percebe ainda. Por quê? Porque a nossa visão ainda está muito ligado ao material. Né? Embora todos nós saibamos que nós vamos perder, mas a gente não leva isso muito em consideração. Né? A gente não leva muito isso. Por isso que Kardec fala que mesmo acreditando que a vida continua, mesmo acreditando na espiritualidade, o indivíduo ainda tem um comportamento materialista. Né? Porque não enxerga as oportunidades que a vida dá. Não enxerga aquilo que Deus age, que Deus faz. E a gente até duvida. Deus existe? Rapaz, existe nada? Nunca vi. Eu ouvi isso de um amigo. Eu falei assim, rapaz, sabe por que eu não acredito em Deus? Porque até hoje eu nunca vi nenhuma prova. Eu falei, tá. Eu falei, tá bom, quem sou eu para mostrar, né? Fiquei até constrangido, né? Quem sou eu? Não é? É uma questão de percepção.
Acreditar que o universo foi feito numa explosão e deu certo, estamos aqui, tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé para acreditar nisso. Nós, espíritas, a gente não tem fé, não, porque a gente quer entender. Né? E aí, onde que nós chegamos? Em Deus, no Criador. Proposta dos espíritos, remontar a origem das coisas. Que nós vamos chegar lá. Quem criou a Terra? Quem criou não sei o quê? Quem criou o Big Bang? Quem acendeu o fósforo para ter a explosão? Nós vamos chegar aonde? No Criador, na inteligência suprema, no Ser Supremo. E esse Ser Supremo age? Age. Só que esse Ser Supremo não age com vistas às nossas questões materiais somente. O que é mais importante para o espírito encarnado? São as questões materiais ou as espirituais? As espirituais. As espirituais. O material vem depois, primeiro as espirituais. Por isso aquele ditado, né? Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Né? A gente pede a Deus, Senhor, me dê paciência. O que a gente ganha? Problema. Para quê? Exercitar a paciência. Senhor, eu preciso ter fé. O que Deus dá? Problema. Por quê? Exercitar a fé. Por isso as dificuldades, por isso toda sorte de existência, de problemas, de situações, por cada espírito pode passar ou passa na Terra. É para isso. É para despertar a atenção do ser imortal para as realidades espirituais. Se desvencilhar da matéria. Por que se desvencilhar da matéria? Como o Fenelon falou desde o início. Porque nós estamos mais ligados ao ponto de partida do que ao ponto de chegada. O que nós precisamos fazer? Nos desvencilhar da matéria. E para acontecer isso, a providência divina se utiliza dos mecanismos, dos recursos que ela tem. De modo a não nos forçar a tomar essa decisão, mas para nos mostrar, para chamar a nossa atenção, para despertar a nossa atenção. Por isso as dificuldades, as dores, as situações difíceis, né? E que nós só vamos perceber depois que elas passam. Aí que a gente percebe, puxa, não sabia que eu tinha tanta coragem, tanta determinação. Nossa, não sabia que eu... Olha que bacana, nós chegarmos a essa conclusão. Significa de que construímos valores. Né? Consegui ter paciência. Olha, eu tive fé, tive tolerância, tive ânimo, tive coragem. Né? Isso que é importante. Só que isso precisa estar a serviço do outro. E sempre vai estar a serviço do outro. Porque nenhum espírito vai reencarnar ou fica isolado. Não existe isso. A não ser por decisão própria. A não ser isso. Eu quero. Então, onde que eu vou morar? Vou ficar morando no Alto Caledônia, não, porque lá tem gente. Tem uma torre lá, né? Outra montanha, que não vai ninguém. Vou ficar morando lá. Pronto, decisão minha. Mas não quer dizer que os espíritos não irão lá. Né? Não quer dizer. Né? Mas fora isso, todos nós vamos estar sempre juntos. Ninguém reencarna com um objetivo único, exclusivo, para satisfazer a si mesmo. Ninguém. Ninguém reencarna com esse objetivo. Né? Todos nós reencarnamos com planos, com tarefas, com missões a serem desempenhadas, cada um com a sua missão. E não é missão de salvar o mundo. Não é missão, vou montar não sei o quê, vou montar uma... A gente pensa logo grande, né? E não. A nossa missão é com a gente mesmo. É nos desvencilhar da matéria, desenvolver virtudes. Isso. Só que isso gera ação no outro. É através dessa ação no outro. Né? É um mecanismo da ação divina, né? De sempre nos colocar no trabalho. Sempre. Vocês veem que é interessante, até o nosso corpo, né? Ele é feito para o movimento.
Quanto mais movimento fizer, melhor. Igual o cérebro, quanto mais usar ele, melhor. Se parar, né, encostar, começa a enferrujar tudo. Né? Olha que interessante. A ação divina, a criação divina é para isso, é para o movimento, né? Para colocar em ação. Então, meus irmãos, que dentro dessas reflexões, né, e dentro do estudo da doutrina espírita, das lições que os espíritos sempre trazem, né, que possamos sempre tirar o melhor das lições, né, e sempre pensarmos nisso. Né? Temos esse olhar atento, que a ação divina ela é sempre permanente e constante, mas é preciso estar atento a isso, a esse tal do egoísmo, né? Como eles dizem, né? Que é difícil, né? Mas a gente dá conta, né? Porque nós estamos aqui principalmente, né, com esse objetivo, né? De nos desvencilharmos da matéria que nos impede, né, de alçar voos maiores. Né? Que Deus possa abençoar a todos, que todos possam retornar aos seus lares, levando muita paz e harmonia, e uma boa noite a todos.